Pois é, então estamos a menos de 2 semanas da eleição, muita movimentação dos candidatos, não só aqui no Rio Grande do Norte, mas também pelo país. E quem visita o Rio Grande do Norte hoje, em particular Natal, é o ex-ministro da Fazenda, candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles. Bom dia, candidato. Bom dia Diógenes, Luciano. É um prazer enorme estar aqui. Bom dia aos ouvintes, né? É uma satisfação estar aqui em Natal e podemos conversar um pouco sobre o Brasil. É isso aí. Sobre as decisões que nós temos que tomar aí nas próximas 2 semanas, serão tão importantes aí para o país. Eu, de fato, estou aqui olhando, conversando aqui com o prefeito Álvaro Dias e olhando as necessidades aqui da cidade e do estado, né, e da região potiguar. E estamos aí falando exatamente sobre o programa de desenvolvimento aí feito quando da criação da Sudene, tudo. A região aqui como foi uma região que prosperou bastante naquele período e tudo aquilo que funcionou e não funcionou para o estado. Então é uma viagem muito produtiva, estou gostando bastante. Candidato, vamos lá. Luciano Kleiber vai me ajudar aqui nesse bate-papo, nessa conversa, nessa entrevista com o candidato Henrique Meirelles do MDB. O senhor tem 2% das intenções de voto em levantamentos recentes do Ibope e do Datafolha. O que lhe motiva ainda nesta campanha presidencial, candidato? Olha, o fato é que as intenções de voto estão crescendo muito rapidamente. Eu tenho uma pesquisa diária que já mostra no dia de hoje já o dobro das intenções de voto daquela mostrada pelo Ibope, já com 4%. Ainda é um percentual evidentemente relativamente baixo, mas está crescendo rápido. Por quê? Porque eu nunca fui candidato a presidente da República, nunca tive meu nome colocado e nem imagens na televisão e no rádio, nas propagandas durante esse período todo. Portanto, o nível de conhecimento a meu respeito ainda é muito baixo. A grande maioria da população ainda não tem informações a meu respeito, não conhece bem ou não conhece o suficiente, segundo as pesquisas que eu tenho. Isso significa que no momento em que a população toma conhecimento do meu nome, da minha história, do que eu já fiz pelo país e tudo isso, então a população tende, sim, numa maioria significativa, a achar que é uma boa solução. Por quê? Porque quando eu estive no Banco Central, na época do então presidente Lula, o Brasil cresceu muito, criou muito emprego, a situação de vida das pessoas melhorou bastante, né, naquela época. E depois, agora, como ministro da Fazenda, conseguimos tirar o Brasil da maior crise da história, apesar de que tem muito a fazer, porque foi pouco tempo. Mas o fato é que, sim, temos aí uma trajetória que mostra tudo aquilo que já fiz pelo país. Em 2 semanas de campanha, que nós temos menos de 2 campanhas semanas, o senhor acha que vai ficar mais conhecido, vai conseguir resolver esse problema do conhecimento? Sim, se mantiver essa tendência de crescimento, que veio praticamente de desconhecimento, 0,5%, etc., para 4%, em cerca de pouco mais de 2 semanas, então, mantendo esse crescimento, essa proporção, certamente teremos condições, sim, de estar disputando aí o segundo turno. Mas vamos aguardar. O importante é a qualidade da mensagem e do meu diálogo aqui com os ouvintes. Luciano Kleiber. Candidato, bom dia. No jornal Folha de São Paulo de hoje tem um comentário seu dizendo que não acredita, que é muito difícil que a reforma da Previdência ainda seja discutida no Congresso este ano. Nós temos um déficit na Previdência de mais de 260 bilhões no ano passado, caminhamos para algo parecido este ano, e a Previdência é apontada como um dos grandes desequilíbrios financeiros do país. Eu queria que o senhor comentasse um pouco sobre essa desesperança, vamos dizer assim, para este ano ainda, e que cenário o senhor traça para o Brasil para 2019 sem essa reforma da Previdência tendo pelo menos sido encaminhada. Bem, esse ano nós tivemos a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro
E, segundo a Constituição, no momento em que há uma intervenção federal, um Estado, é proibido, vedado qualquer mudança da própria Constituição. Com isso, até a suspensão da intervenção do Rio, não se poderá fazer qualquer reforma da Previdência ou qualquer outra reforma constitucional. Como a probabilidade de se suspender esta intervenção no Rio ainda esse ano não é alta, é possível, mas não é alta, nós vamos então ter, a partir do próximo ano, com a entrada do novo governador do Rio de Janeiro, com a entrada do novo presidente da República, vamos então definir essa situação do Rio de Janeiro. Uma vez suspensa a intervenção, aí sim será possível discutir com seriedade essa questão da reforma da Previdência. A Previdência, da maneira como está hoje, ela tem dois problemas. O primeiro é que ela é injusta socialmente. Aqueles que ganham menos, aqueles que estão na faixa de renda mais baixa, são aqueles que não conseguem completar 35 anos de contribuição e, portanto, se aposentam por idade, por 65 anos sendo homem, 60 anos se for mulher. Apenas aqueles que têm salários elevados, etc., que conseguem, sim, se aposentar com idades menores do que essa. 52, 53, muitas vezes, principalmente servidores públicos federais. Agora, no momento em que nós temos a reforma aprovada, a idade mínima para todos passa a ser 55 anos no início da reforma. Então, essas pessoas que ganham menos vão poder se aposentar mais cedo, com 55 anos no início da reforma. Depois isso vai subindo gradualmente durante 20 anos. Portanto, já tem um ganho imediato. E depois ela elimina toda uma série também de outras distorções, fazendo com que as pessoas possam sentir que tem uma previdência mais justa. Além de que garante o pagamento da aposentadoria, porque da maneira como está hoje, sempre existe o risco de que no futuro nós possamos ter problemas de solvência, de capacidade de pagar a Previdência. Então, o que nós queremos é, em primeiro lugar, uma Previdência mais justa. Segundo, garantir que todos, de fato, vão ter certeza que vão receber a aposentadoria no futuro. Candidato Henrique Meirelles, como ministro da Fazenda, o senhor enfrentou uma fila de governadores atrás de verbas, recursos, empréstimos para sanar rombos nas finanças dos estados. Entre os quais o governador do Rio Grande do Norte, Robson Faria, filiado ao PSD, sua antiga legenda antes de ingressar no MDB. O senhor tem algum plano para resolver o problema de insolvência na maioria dos estados? Há espaço para discutir um novo pacto federativo? Sim. No caso específico do Rio Grande do Norte, inclusive, eu apresentei um projeto de um auxílio específico ao estado aqui, Potiguar, e isso foi assinado, a medida provisória, pelo presidente da República, concedendo esse auxílio, mas isso foi, em última análise, parado pelo Tribunal de Contas da União. O Ministério Público de Contas do TCU decidiu que não era algo que poderia ser feito um governo federal ajudar um estado específico. Teria que ser uma coisa para todos os estados. Já foram feitas algumas medidas importantes, por exemplo, a renegociação das dívidas dos estados, inclusive aqui, que é uma dívida que já vinha de muitos anos, uma negociação que vinha aí quase 20 anos, que nós concluímos com sucesso. O próximo passo é exatamente a questão de discutirmos como fica para frente a questão não só das dívidas, como o que não é, a dívida não é o grande problema aqui, mas é exatamente a receita e despesa, né, do dia a dia. E para isso nós temos aí um plano que foi aprovado pelo Congresso Nacional e foi implementado, inclusive, no estado do Rio de Janeiro, que é um plano de recuperação fiscal do estado. Aí permite uma série de coisas para equilibrar as finanças do estado. Então o modelo é este que foi implementado no Rio de Janeiro. Exatamente. Né? E está indo bem, do ponto de vista fiscal. Né? Luciano. Candidato,
uma das declarações recentes do guru econômico, do líder das pesquisas Jair Bolsonaro, o economista Paulo Guedes, ele falou, né, na possível retomada da CPMF. Isso causou um grande alarido. O próprio Bolsonaro apressou-se em desmenti-lo, mas teve uma das declarações dele no contexto desse encontro com empresários em São Paulo que meio que passou despercebido, e que o senhor, sendo especialista como é em economia, eu queria que o senhor comentasse aqui pra gente. Ele falou numa implantação de uma alíquota única para o imposto de renda. Falou-se em algo em torno de 20% de imposto de renda. Repito, isso foi pouco discutido, pouco debatido, passou quase despercebido em meio a todo o barulho que a possível recriação da CPMF causou. Como é que o senhor vê esta proposta? Mais uma das propostas que seja o próprio Bolsonaro, principalmente aqui, o economista que ele apontou como o guru econômico dele aí. Posto Ipiranga. O Posto Ipiranga, pois é. Ele está sendo apelidado de Posto Ipiranga. Tudo pergunta a ele. Posto Ipiranga. Então, no caso, as ideias que estão vindo aí do Posto Ipiranga, elas têm sempre uma característica. Elas beneficiam aqueles de maior renda, os mais ricos, e penalizam e prejudicam os mais pobres ou de menor renda. E nesse caso, porque hoje, exatamente os de menor rendimento é que tem isenção, etc. E aqueles que pagam uma alíquota maior são exatamente aqueles que têm um rendimento maior. E ele quer baixar a alíquota de imposto de renda daqueles que têm maior renda, tá? E penalizar aqueles que pagam menos, que também teriam uma alíquota de imposto de renda igual. É uma transferência de rendas avessas, quer dizer, ele pega a renda, ele penaliza mais os que ganham menos e beneficia aqueles que ganham mais. E além disso, ele não fez as contas direito, porque essa alíquota única faz com que o governo perca a arrecadação. E somado tudo, além da dificuldade operacional desse próprio CPMF, que cria problema na economia como um todo, prejudica a atividade. É um imposto em cascata, né? É um imposto em cascata, ninguém sabe exatamente calcular onde é que vai estar incidindo, que setores estão pagando mais. Ele é muito ineficiente do ponto de vista econômico, tanto que fracassou. Mas, além disso, é um tipo de abordagem que leva a uma perda de arrecadação e, portanto, aumenta o déficit. E tem uma outra proposta dele também, que é uma questão do regime de previdência por capitalização, que é também algo que eleva brutalmente o déficit da Previdência, porque faz com que todos aqueles que hoje estão aposentados ou que estarão se aposentando nos próximos anos não teriam como receber a aposentadoria, porque as contribuições seriam só para daqui a muitos anos, etc. Em resumo, é toda uma série de propostas aí que são completamente fora da realidade e que visam exatamente mais fazer barulho do que qualquer outra coisa, mas que se for ser aplicada seria um desastre. Candidato Henrique Meirelles, na pergunta anterior, eu fiquei sem resposta na questão do Pacto Federativo. Qual a ideia que o senhor tem para esse debate, para essa discussão? Olha, a questão do Pacto Federativo, como eu disse, deve sim ser implementado no Brasil, deve ser rediscutido a redistribuição de receitas dos estados e do governo federal e dos municípios. O que nós temos, no entanto, antes de fazer isso, é aumentar a taxa de crescimento do Brasil para aumentar a arrecadação dos estados, dos municípios e do governo federal. Aí, a rediscussão do Pacto Federativo, ela fica mais viável, mas é uma coisa que de fato pode ser feita. Porque hoje qual é o problema? No momento em que nós vamos rediscutir o pacto e tem que tirar mais receita do governo federal para os estados e os municípios, a ideia é boa, eu acho que nós temos sim que caminhar nessa direção.
O problema é que hoje o déficit do governo federal é cerca aí de 150, 160 179 para este ano, previsto. exatamente. Já está previsto 130 para o próximo. Isso, para este ano 179 bi. 169, talvez dê um pouco menos, etc. Agora, é muito. De qualquer maneira, é muito déficit. O buraco é muito grande. Principalmente por causa da Previdência. Então, se nós fizermos agora uma repactuação da federação e tirarmos receita do governo federal, o que é o caminho normal da discussão do Pacto Federativo, o que vai acontecer? Esse déficit vai para cima. E aí o país vai paralisar. Porque aí, com o déficit do governo muito grande, as taxas de juros sobem, aí sobe a inflação, e aí a atividade econômica. Então, no momento, cai. ia ser uma pactuação do rombo bilionário. Esse é o problema, é repactuar o rombo. Para isso, nós temos que acabar com o rombo. Para isso, nós precisamos de duas coisas. Primeiro, fazer a reforma da Previdência. Segundo, o país precisa crescer e, crescendo, gera um aumento de arrecadação para todos. Essas duas coisas juntas, sim, vão permitir repactuar. As políticas sociais do governo federal causaram um grande impacto econômico em regiões mais pobres. O Nordeste é um claro exemplo disso nos últimos anos. Quais os planos para o desenvolvimento regional? E como é que o senhor pretende enfrentar a guerra fiscal entre os estados? Esse tema o senhor já enfrentou como ministro da Fazenda. Olha, o desenvolvimento do Nordeste tem que ser feito com programas de incentivo específicos. O modelo da Sudene, que inclusive eu estava conversando um pouco sobre isso com o prefeito Álvaro Dias, e toda a experiência que foi feita aqui há muito tempo, ainda na época do Celso Furtado, etc., quando da criação da Sudene e toda a questão aí do desenvolvimento do semiárido e do agreste, mas particularmente do semiárido, quer dizer, como naquela época isso foi muito bem sucedido, que foi o tipo de incentivos dado, o tipo de plano. Então nós vamos retomar o modelo do Celso Furtado, que é um modelo que já funcionou, já é muito bem sucedido na região. E vamos, a partir daí, sim, começar todo um programa de desenvolvimento para a região. E depois o desenvolvimento industrial. Já existem algumas experiências bem sucedidas na região, desde da produção de matérias típicas da região, produtos que aproveitam de fato a capacidade natural da região, mas existem inclusive também capacidade de ser a produção de automóveis, de equipamentos eletrônicos, etc. Eu tive recentemente visitando, por exemplo, uma fábrica de automóveis aí no estado de Pernambuco, que é uma das mais modernas do mundo. E é possível, sim, e está funcionando muito bem, com operários muito qualificados. Da Jeep. Da Jeep, né? Exatamente, em Goiânia. Então, o que acontece? De fato, uma experiência muito bem sucedida. Então, eu acho que nós podemos fazer isso. Para isso, nós temos que criar incentivos específicos, como foi feito naquele caso, e também fazer políticas de divulgação. O país precisa de um presidente da República que tenha credibilidade internacional, que vai chegar em todos os países do mundo e dizer, olha, nós somos um país que tem estabilidade, é um país que tem estabilidade de economia, que tem estabilidade política, tem um presidente que tem a confiança de investidores do mundo inteiro, então convida esses investidores para vir ao Brasil e eles passam então a estudar. E nós vamos mostrar as potencialidades do Nordeste e tudo aquilo que pode ser oferecido aqui como vantagem competitiva, de mão de obra, de custos, são inclusive muito mais em conta do que no sul e no sudeste do país. Portanto, sim, mas para isso é necessário um presidente da República que tenha credibilidade, confiança internacional, seja conhecido, vai lá e diga, olha, as oportunidades são essas e eu garanto que a política econômica vai ser correta e o Brasil não vai entrar em crise e, portanto, haverá sim um grande fluxo de investimentos aqui no Nordeste, caso eu seja eleito presidente da República. Candidato, eu queria voltar um pouquinho lá na pergunta anterior, onde o senhor falou do déficit.
né? A gente falou aí de 179 bilhões que está previsto para esse ano, pode ser um pouco mais, um pouco menos. O senhor colocou a questão do Pacto Federativo como uma coisa que, se não for muito bem discutida, pode complicar ainda mais esse déficit, assim como qualquer coisa que retire recursos do plano federal. Hoje a gente já tem uma relação dívida-PIB que passa dos 80%. Né? E essa relação dívida-PIB ela é extremamente complexa para ser gerenciada, porque você precisa, para diminuir essa relação dívida-PIB, exatamente, primeiro diminuir o déficit e começar a tentar diminuir o endividamento. Mas tudo que o senhor fala, que todos os candidatos, de uma maneira geral, falam em retomada de investimento, falam em retomada da economia, falam em incentivos. Como é que se encontra esse ponto de equilíbrio, candidato? Como é que se consegue reduzir esse nível de endividamento, o déficit primário, principalmente, para que se comece a reduzir essa relação dívida-PIB e aí, consequentemente, aumentar a credibilidade do país no cenário internacional? Não parece um círculo vicioso muito complexo para se sair hoje, candidato? Hoje, sim, e dependendo da próxima eleição, pode piorar. Quer dizer, porque nós vamos ter dependendo do candidato, seja eleito, nós podemos ter uma queda da confiança, um aumento de custo e aí o aumento do endividamento. Caso, por exemplo, eu seja eleito presidente da República, a minha expectativa é exatamente oposta, de uma queda do endividamento e de crescimento. Por quê? A primeira coisa que acontece é o seguinte: quando eu assumi, por exemplo, a presidência do Banco Central em 2003, naquele dia a confiança no Brasil começou a subir e o custo da dívida pública começou a cair. O custo do dinheiro que financia esse déficit caiu imediatamente. Quer dizer, então, por exemplo, se media na época em número de pontos o custo da dívida. Era 1.400 pontos no dia que eu assumi a presidência do Banco Central. Isso foi caindo, aí chegou ao nível aí que foi uma pequena parte disso. Agora, quando eu assumi o Ministério da Fazenda, estava em 340 pontos. Eu cheguei a trazer isso a 165 pontos. O que significa o quê? O custo da dívida caindo pela metade. Caindo o custo pela metade, você tem aí a possibilidade de diminuir o endividamento. Segundo, o crescimento econômico. Como você disse, é dívida PIB. O PIB é o produto, né? Na medida que o PIB cresce mais, você diminui essa relação. Esse é um outro ponto importante. E o terceiro é a diminuição das despesas públicas. E aí o fundamental, não tem dúvida, é a reforma. As reformas fundamentais, que essas sim vão causar uma diminuição importante das despesas. Eu queria só um complemento. Uma das propostas que tem sido colocadas por alguns candidatos fala em venda de patrimônio público para reduzir um pouco essa dívida, né? Inclusive já chegou a um número aí que foi muito contestado, de que vendendo o patrimônio público seria 1 trilhão, aí já refizeram as contas, seriam 120 bilhões, enfim. Como é que o senhor encara isso? Há como reduzir essa dívida? Há um caminho, ou o senhor prefere esse caminho que o senhor citou de reaquecer a economia para reduzir essa relação? Olha, vender ativos públicos é uma coisa que pode ser feita, é feita, mas tem que ser com muita responsabilidade e bem feito. Não é simplesmente queimando, jogando fora patrimônio da população e do governo. Existem alguns projetos que foram bem feitos, como, por exemplo, a Telebrás, que hoje criou-se todo esse novo sistema telefônico brasileiro, que é hoje privado, etc., e funciona muito bem. Existem uma série de experiências bastante bem-sucedidas. Agora, isso não é algo que se pode simplesmente vender tudo, porque nessa conta que se fez de 1 trilhão, tem patrimônio público, por exemplo, do Exército, né? Fortes, etc. Teria que vender o Forte aqui de Natal, que é um patrimônio histórico aqui, por exemplo, tinha que vender aí onde está o quartel do Exército, tinha que vender também, base aérea de Natal tinha que vender também, e vai por aí, e outras coisas, por exemplo, tinha que vender a esplanada dos ministérios, Palácio Planalto tinha que vender também, porque tudo isso aí era... Estava na conta. Alvorada também ia vender. Supremo Tribunal ia vender também. Congresso vendia tudo. Então não tinha mais governo, não tinha mais país, porque estava tudo vendido.
Então, isso evidentemente era uma fantasia de alguém que não conhece, não sabe o que está falando e que simplesmente está procurando criar fantasias que possam soar bem ao ouvido de algumas pessoas que não estão bem informadas. Candidato Henrique Meirelles. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso fez um apelo aos candidatos de centro e pediu sensatez e aliança contra os candidatos radicais, os extremos. Esse tipo de apelo veio tarde ou não vale a pena mesmo? Olha, é uma abordagem que não funciona mais no Brasil, no mundo moderno. É a abordagem do acordo de bastidor, né? Pessoas fazem um acordo e chegam a uma conclusão aí, quem é que vai ficar, quem é que vai sair, etc. Isso aí tem que ser decidido pela população no voto. Quer dizer, a população sabe que tem dois candidatos extremos, que são negativos para o país, seja de um lado o candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, do lado da esquerda o Fernando Haddad, que o Bolsonaro tem todas essas dificuldades, nunca administrou nada, não fez nada, etc. E tem opiniões, como mostramos agora, que são totalmente irrealistas e que não vão a lugar nenhum, é só delírio. E por outro lado, nós temos o Fernando Haddad com um único cargo, mas de maior relevância, que ele já ocupou, foi de prefeito de São Paulo, fracassou, fez uma má administração, perdeu. Foi um fato em São Paulo inédito, quer dizer, um prefeito candidato à reeleição que conseguiu perder em todas as zonas eleitorais da cidade, todas, não ganhou nenhuma, zero. Quer dizer, perdeu em todas as urnas. É uma coisa inédita, né? Um candidato à reeleição, prefeito, conseguir perder em todas as urnas da cidade. Isso é o candidato que ungido e etc., que não é um candidato de fato escolhido por a população, por uma carreira. É mais um poste de Lula? É mais digamos assim, talvez, quem sabe, colocar lá uma estátua, etc., para representar, mas que não é o que o Brasil precisa de um candidato a presidente da República. Então, com isso, nós acreditamos que, na medida que isso fique claro aí, com o programa eleitoral agora, e agora todos começando a falar claramente sobre isso, nós vamos ver aí o eleitorado normalmente escolhendo entre os demais aqueles que vai ter condições de crescer e vencer. E aí eu acredito que a minha candidatura de fato vai despontar. Por quê? Porque é o único que está de fato crescendo nas pesquisas. Saiu de base muito baixa, mas está crescendo nas pesquisas agora nessa fase. Candidato Henrique Meirelles, o senhor é candidato por um partido de grande capilaridade no país, o MDB. O senhor deixou o PSD e lutou muito para ser o candidato do MDB. Como é que está o apoio do MDB, deste partido grande, à sua candidatura? Não está ocorrendo a mesma coisa que ocorreu lá atrás com Ulisses Guimarães, o próprio Orestes Quércia de São Paulo, um certo tipo de cristianização dessa candidatura? Eu queria que o senhor fizesse algum comentário nesse sentido. Não, o MDB me deu um apoio muito grande na convenção. Foi uma convenção que eu ganhei com mais de 85% dos votos, uma vitória espetacular, que nunca tinha acontecido nas últimas décadas nas convenções do partido, e que mostra exatamente a união do partido. Existe, como é um partido muito grande, de base nacional, existem algumas seções, principalmente aqui no Nordeste, alguns estados, e que foram contra desde o início, desde muito antes da convenção, e que na convenção tentaram, inclusive, ganhar a convenção, perderam uma vitória acachapante que nós tivemos, porque eles não conseguiram chegar aos 15% dos votos. Mas essa posição existe, eles defendem isso. Acho que é o direito legítimo da democracia, de cada um tem a sua opinião e etc. Mas o partido está majoritariamente engajado conosco e está indo bem. Ainda sobre o MDB, o presidente Michel Temer tem esperança que o senhor defendesse o governo dele durante a campanha eleitoral. E isso não está ocorrendo, é só acompanhar a propaganda do rádio e da TV. Antes de abrir caminho na candidatura do MDB,
O presidente Temer ele fez algum pedido, alguma exigência, ou o senhor tem algum compromisso com ele em termos da defesa do governo dele? Não, absolutamente. A minha candidatura é independente, não tem compromisso com ninguém e ela não está defendendo ninguém. Exatamente o que você mencionou é exatamente a prova do que eu estou dizendo. Não é uma candidatura para defender esse ou para defender aquele ou isso ou aquele. É a candidatura do Henrique Meirelles, que é candidato a presidente da República, está apresentando tudo aquilo que fez. Está bancando a própria campanha. Exatamente. Né? E não depende de ninguém, portanto, não tenho compromisso com ninguém. E fiz uma campanha independente, ganhei uma convenção do MDB de forma independente, com vasta maioria, e, portanto, não tenho nenhum tipo de compromisso, a não ser com o povo brasileiro. Candidato, o senhor falou aí da necessidade que o Brasil tem de retomar essa confiança internacional. É claro que o senhor já disse aqui algumas vezes que espera que sua candidatura cresça e que chegue num eventual segundo turno. Mas o que está posto hoje é exatamente esse cenário de dois candidatos diametralmente opostos. Como um homem de mercado, que visão o senhor acha que o mercado, que o cenário internacional terá do país num eventual segundo turno entre Haddad e Bolsonaro? Olha, é um cenário negativo, um cenário de muita preocupação. Não é uma coisa boa, positiva, que agora o Brasil vai crescer, vai dar certo. Por exemplo, quando eu estava no Banco Central, já no meu período final, já no penúltimo ano, foi aquele ano quando uma grande revista de economia internacional publicou uma capa onde era um desenho do Cristo Redentor no Rio de Janeiro, Economist, que estava decolando como um foguete. Né? E depois, no governo da Dilma, a mesma revista, a mesma capa, publicou uma em que o Cristo estava mergulhando, tinha entrado de cabeça para baixo para mergulhar na Baía do Guanabara. E depois recuperou-se, né? Agora, mas o que é necessário é dizer o seguinte: o Brasil depende muito de um bom presidente da República. Não é um país em que aceita qualquer desaforo. O senhor citou a capa da The Economist, as duas capas da The Economist, e na semana passada mesmo a The Economist colocou um dos candidatos, o líder das pesquisas, como uma grande ameaça da América Latina. Isso. O senhor acha então que essa é a leitura correta? Não há dúvida que é extremamente preocupante. A revista mencionou algumas preocupações. Preocupação econômica, porque os planos econômicos deles são absolutamente ou desconhecidos ou absolutamente contraditórios, ou então o economista fala uma coisa, ele fala outra, ninguém sabe qual é. E também preocupações com a democracia, né? Com algumas propostas dele de mudar a Constituição, ou do vice-presidente dele mudar a Constituição sem Congresso, e etc, coisas que trazem uma má memória para todos. Olhando de fora, uma revista internacional, vendo o que aconteceu em alguns países latino-americanos aqui, é preocupante, porque isto é uma tendência que parecia que o Brasil já tinha se livrado dela, já tinha partido para outra fase. E o risco de voltar atrás é muito perigoso. A Economist, inclusive, faz um paralelo Brasil-Chile, né, com a história do Chile, do Pinochet e tudo o que aconteceu depois. É essa a leitura que o senhor faz também? Tem leituras parecidas com o que aconteceu no Chile, tem inclusive leituras com o que aconteceu na Venezuela. Porque essa trajetória de um líder, um caudilista, né, que é alguém que é messiânico, e que de vez em quando, por exemplo, é o caso aqui do candidato Bolsonaro, que durante muito tempo ele votou de um lado, né, e agora está com propostas do outro lado. E ninguém sabe exatamente. Nacionalista e agora ultraliberal. Exatamente. E aí, o que ele seria se ele fosse presidente? E é o caso, por exemplo, do Chávez na Venezuela. Ele tinha um lado, depois passou para outro, depois foi lá e só era ele, e aí criou essa tragédia
que nós temos hoje do estado de Roraima, em que venezuelanos estão fugindo para o país. Aliás, o problema da Roraima é menor do que o da Colômbia. A Colômbia tem 800 mil venezuelanos lá, refugiados. Então, na reta final da nossa entrevista, eu ainda perguntaria ao candidato Henrique Meirelles, depois de uma carreira exitosa em Banco Internacional, o senhor ocupou a presidência do Banco Central durante os 8 anos do governo Lula, como o senhor já falou, e mais recentemente o Ministério da Fazenda no governo Temer. Vem daí o chame Meirelles da sua campanha. Caso não chegue ao Palácio Planalto como presidente, o senhor descarta qualquer convite para comandar a economia num futuro governo, seja de quem for? Sim, eu tenho dito que agora eu vou atender o chamado do povo brasileiro para ser presidente da República. E os programas que estão aí colocados são programas de fato preocupantes e que não justificam. Eu acho que o importante agora é mostrar, em primeiro lugar, que existe sim uma chance ainda de crescimento muito grande e o Brasil tem sim, pode ter esperança de ter um presidente da República competente, com experiência e que vai fazer o Brasil crescer. Para encerrar, um ping-pong rápido de respostas curtas, sim, não, a favor, contra. O senhor é a favor da volta da CPMF? Não. Vamos ter novo aumento de impostos? Não. Vai cortar ministérios? Sim. Vai manter o Ministério da Segurança Pública, que foi criado recentemente? Sim. É favorável à reeleição? Sim. 4 anos é pouco tempo. O senhor vai promover novas mudanças na lei trabalhista? Não. Eu acho que está de bom tamanho. O senhor vai manter o Bolsa Família? Sim. O senhor é favorável à cláusula de barreira ou de desempenho para limitar o número de partidos no Congresso? Sim. O senhor é a favor da Lava Jato? Sim. Entrevistamos aqui o Henrique Meirelles, candidato do MDB à presidência da República, ele que cumpre a agenda hoje aqui em Natal, vai participar daqui a pouco na CDL Natal de uma programação com empresários e comerciantes, na sequência vai ao bairro do Alecrim, dá entrevista à TV hoje e logo mais viaja para Salvador. Ministro e candidato, obrigado por sua presença aqui no nosso programa, foi uma honra entrevistá-lo, tá? Honra para mim estar conversando com vocês, Luciano Diógenes, e com os ouvintes aqui da 96, porque é um prazer enorme estar aqui em Natal mais uma vez e espero depois voltarmos aqui. Temos outras conversas agora em outras condições e com muita esperança aqui para o Rio Grande do Norte, para o Nordeste, para o Brasil. E qualquer coisa, chama o Meirelles. Chama o Meirelles. Obrigado, tchau. Com vocês até amanhã com o Jornal 96.